Em 2008, na cidade de Ribeirão Pires, coletores de lixo encontraram diversos sacos pretos com partes de corpos infantis. As vítimas eram os irmãos João Vitor e Igor dos Santos Rodrigues, de 13 e 12 anos, que na semana anterior ao crime haviam sido encaminhados ao Conselho Tutelar da cidade, onde alegaram estar sofrendo maus tratos dentro de casa. A história chocou a polícia local quando se chegou à identidade dos assassinos. Ninguém menos que o pai e a madrasta de Igor e João. Uma semana antes de serem mortos, os irmãos João Vitor e Igor foram encontrados pela Polícia Civil, vagando pela cidade de Ribeirão Pires. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar e, apesar de alegarem maus tratos por parte da nova esposa de seu pai, acabaram sendo levadas de volta para a casa onde moravam com João Alexandre, o pai, e a madrasta Eliane. Quando as partes dos corpos foram levados à polícia, o mesmo delegado que havia atendido as crianças na semana anterior resolve investigar a família dos garotos. A polícia vai até a residência onde moravam e lá encontra peças fundamentais para solucionar o crime brutal que encerrou a vida dos irmãos João e Igor. Esse crime é muito chocante porque traz a história de dois irmãos de 13 e 12 anos que são asfixiados, queimados, esquartejados pelo pai e a madrasta. Esses meninos já tinham sido abandonados pela mãe com o pai. Essa mãe vai embora e eles passam a ser judiados, maltratados, castigados de forma muito severa por delitos mínimos, delitos infantis. Até que, com mais ou menos essa idade, 13, 12 anos, que eles têm uma certa compreensão, eles bolam uma fuga. E eles fogem. Inclusive, fogem num primeiro momento, com o aval da madrasta. Posteriormente, numa segunda fuga deles, eles são vistos perambulando. Depois de perambular pela cidade, eles são levados para a delegacia e da delegacia são encaminhados para o Conselho Tutelar. Obviamente, são reconduzidos à casa. Devem ter sofrido algum tipo de punição por conta disso, né? No próximo delito que eles devem ter cometido como crianças, então a madrasta e o pai chegam à conclusão que o mais fácil seria eliminar as crianças. Eu acho que como uma resolução simplista de duas pessoas toscas, grosseiras, rudes, pouco elaboradas mentalmente, moralmente, socialmente, o que fizeram, como as crianças estavam atrapalhando eles simplesmente resolveram matar. Só que estão matando duas crianças, sendo que um dos assassinos é o próprio pai. E como fizeram? Asfixiaram e depois colocaram fogo no corpo das crianças para se desfazer dos cadáveres. Mas não é só isso. Ainda tem certos requintes de insensibilidade moral e afetiva que eles cortam o ventre das vítimas, as crianças, os próprios filhos, e tiram as vísceras e jogam depois no esgoto, na privada, e dão descarga, como se fosse um excremento qualquer. Estavam fazendo isso com os próprios filhos. E aí, naturalmente, com uma grosseria desse tamanho, um crime grotesco, brutal, insensível, a polícia com facilidade chegou aos criminosos. Esse caso deve servir como exemplo, deve servir como extrema atenção, inclusive para o judiciário. Essas duas crianças, apesar de terem 12 e 13 anos de idade, eram duas crianças, pediram socorro de familiares, da justiça, conselho tutelar, de vizinhos. Ninguém acreditou neles. Hoje a impressão que eu tenho é que ninguém acreditou.
acreditaram, ou pensaram, ou imaginaram que seria um exagero de ambos e não levaram a sério. E pelo fato de não levarem a sério, sofreram um crime brutal. Eles foram vítimas de tortura, eles foram vítimas de extrema perseguição por parte da madrasta e do pai. Esse é um crime que a gente percebe nitidamente também, no caso dos autores, a maturidade criminal. Não é incomum que padrastos e madrastas maltratem e matem o filho do seu parceiro ou os filhos dos seus parceiros. Infelizmente, cabe mais ao comum do que ao incomum. E no caso dos irmãos, não foi diferente. Ao chegar à casa do pai e da madrasta de João e Igor, a polícia nota que a luz da sala estava acesa, porém é apagada rapidamente ao perceber o movimento dos policiais fora de casa. Eles tocam a campainha diversas vezes, sem nenhuma resposta. Os investigadores também notam um forte cheiro de cândida vindo de dentro da casa, o que reforça as suspeitas imediatamente. Ao notarem que a porta da casa estava entreaberta, a polícia entra no local, onde se deparam com Eliane. Eles a questionam sobre o paradeiro dos garotos e ela rapidamente diz que eles tinham saído de casa na manhã anterior, tudo para ir à escola, e não haviam retornado até aquele momento. Então veja, já venho de um lar absolutamente desestruturado, que mãe que abandona filho é muito complexo. É difícil uma mãe abandonar um filho e não ter um comprometimento mental inerente, porque os filhos, eles são pedaços da mãe. A mãe saiu de casa, levando as duas filhas de um outro casamento, alegando que o pai maltratava as meninas. E, no entanto, tratava muito bem os menores, João e Igor. Ela foi embora. Deixou as crianças com o pai. O pai, naturalmente, seguiu o curso da vida, conheceu uma outra pessoa e se relacionou afetivamente com uma outra pessoa. E essa pessoa, no entanto, não aceitava a presença das crianças, e o fato que a gente se embasa em ela não aceitar a presença das crianças é exatamente em como ela tratava as crianças. Ela maltratava as crianças, ela literalmente torturava as crianças, ela tinha um comportamento de controle, um comportamento sádico. Essa era a manifestação do comportamento dela. Ira, raiva, inadequação, se incomodava com a presença dos meninos e os maltratava. Os meninos não sabiam mais o que fazer, já haviam pedido ajuda de tios, familiares, conselho, polícia, e não acreditaram. É exatamente o que aconteceu. O fato, por mais doloroso que seja, é esse. Ninguém acreditou nessas crianças. Entenderam que era um exagero. Eles fugiram por exagero. Todas as vezes que eles saíam da casa, da qual eram torturados, vitimizados, alguém os trazia de volta. Ao longo dos anos aconteceu isso, até o fatídico dia que eles foram assassinados. Na residência de João Alexandre e Eliane, os policiais encontram o que poderiam ser as armas do crime: uma faca e uma foice, ambas com vestígios de sangue. No corredor da área externa, também foram encontrados resquícios de um pequeno incêndio, panos e o que parecia ser pele humana carbonizada. Na máquina de lavar, roupas com manchas de sangue levantam ainda mais suspeitas de que ali estavam um dos autores do crime. O pai chega em casa, eles estão tendo uma briga, e então ele resolve, talvez pelo dia de estresse, do cansaço dele, ele resolve dar ponto nisso como se ele fosse apertar duas baratas, né? Então pega o primeiro, sufoca, o outro estava no quarto, ouviu aquele barulho estranho, aparece, já encontra o irmão morto, vai lá, pula para cima do outro, sufoca também, faz a esganadura do outro. E aí, uma vez os corpos estando ali, ele deve ter provavelmente virado para a esposa e falado: bom, agora a gente precisa dar um fim disso aqui. A gente criou um outro problema, o problema de eliminar esses corpos. E eles vão para o quintal e começam a fazer uma fogueira para queimar, e começam a queimar os corpos, né?
Até que um vizinho começa a sentir o cheiro, coisa e tal. E quando é percebida essa movimentação, eles cessam. Então começam a esquartejar. E eles ainda pegam as vísceras dos meninos e jogam no esgoto. Tanto que quando a perícia volta para fazer a reconstituição do crime, que já não tinham encontrado isso, a casa tem um forte odor de podre. Então eles vão fazer uma busca e percebem que esse odor está vindo do encanamento e aí já acionam para se resgatar e realmente encontram as vísceras das crianças no esgoto já em estado de putrefação. Esses encontros complementares patológicos, eles nunca se dão muito de uma maneira clara e consciente. É sempre uma linguagem subliminar, inconsciente, que está sendo dita de um com o outro, como toda parceria, como toda amizade, como todo relacionamento. Eu não creio que a união deles tenha sido com o objetivo de cometer um homicídio. No entanto, uma vez unidos, o perfil de personalidade de cada um, ali há uma contaminação, se juntar e olhar na mesma direção, quer eliminar um problema. Então, ambos perceberam um problema, talvez para a própria inter-relação deles, que eram essas duas crianças, e frente ao seu perfil de personalidade, o ato de matar, não só de matar, mas de torturar antes, fazia parte de possibilidades bem aceitas. Seriam os dois pseudopsicopatas fronteiriços? A resposta é sim, porque só na física é que os polos de mesmo sinal se repelem. Na física, se você colocar positivo com positivo, eles se repelem. Negativo com negativo, se repelem. Agora, na vida real, não. O positivo tende ao positivo, o negativo tende ao negativo. Porque qualquer pessoa moralmente bem constituída, uma pessoa que tivesse sentimentos superiores de piedade, de altruísmo e de compaixão, jamais se ligaria a qualquer um deles, ou a mulher ou ao homem. Agora, eles se ligaram porque eles se completam naquilo que há de pior, na insensibilidade moral, na ausência de sentimentos superiores, de compaixão, piedade. Tanto é que agiram da forma como agiram. Eliane insiste em negar o crime, apesar de todas as evidências encontradas na casa. A polícia resolve blefar, dizendo que seu outro filho mais velho era o suspeito principal do homicídio. É então que Eliane resolve confessar, porém ela alega que o autor teria sido o pai dos irmãos, João Alexandre, que estava trabalhando como se nada tivesse acontecido. A polícia aborda João Alexandre e o leva até a delegacia, onde ele nega o crime até o momento que é levado para o IML, reconhecendo os corpos das crianças. Antes do crime propriamente dito, você tem um quadro de maus tratos, de tortura, né? O que não nos aponta um caso de psicopatia diretamente, mas aponta um distúrbio, uma alteração de caráter muito negativa. Essa questão do caráter negativo, tanto da madrasta, do modo dela, como do pai, pela negligência e posteriormente pelo assassinato dos filhos, mostra o indivíduo refratário a sentimentos mais nobres, mais sociais, mais humanos. São, na verdade, regidos por instintos bestiais, instintos animalescos que nós temos enquanto animais, enquanto homens, temos isso. E que, ao longo do nosso desenvolvimento, eles são modelados, eles são contidos, eles são canalizados. Porém, nesses indivíduos, até muitas vezes por uma falta de opção ou estímulo da sociedade, eles vivem os seus sentimentos de uma forma muito brutal, muito animal. Esses são aqueles que a literatura, a psiquiatria forense, chama de pseudopsicopatas, ou seja, parecem psicopatas, mas não são.
É um crime que não foi premeditado, aconteceu. Talvez eles quisessem se desfazer das crianças, mas é um crime muito tosco. Então, eles não caem nem dentro disso que se chama psicopatia. Agora, a pergunta, eles são melhores que os psicopatas ou são piores? Eles são muito piores do que os psicopatas. Eles cometem delitos mais elaborados. Claro que com a mesma insensibilidade moral, com a mesma falta de ressonância afetiva com aquilo que eles fazem, mas eles não são tão toscos como esses dois. Agora, o que chama a atenção neste caso é que são dois indivíduos. Durante a reconstituição do crime, a polícia nota um cheiro muito forte de carne apodrecida exalando do local. Ao examinar a rede hidráulica da residência, os investigadores encontram vísceras das vítimas, revelando uma característica ainda mais cruel do assassinato que havia sido cometido ali. Qual o grau de periculosidade desses criminosos e se algum dia eles poderão voltar à sociedade e ter uma vida pelo menos livre da cadeia ou de uma casa de custódia e tratamento? É possível? A resposta é cabal, curta e grossa. Não. Indivíduos dessa natureza são absolutamente irrecuperáveis, porque como eles demonstram no crime uma frieza a toda prova, porque estão matando crianças, eviscerando crianças, sendo que essas crianças são os próprios filhos, é impossível um indivíduo desse ter arrependimento ou ter qualquer tipo de tratamento que possa dar a ele aquilo que ele nunca teve, que são sentimentos superiores de altruísmo, piedade, compaixão e bem-querência ao próximo. Isso é impossível. Não tem terapia, eles são refratários à terapia, eles não procuram ajuda, eles aprendem, inclusive, a responder aquilo que os profissionais querem ouvir, como uma forma de driblar o sistema até de custódia, de onde eles vão chegar quando eles são imputados. Porém, a análise do imaginário de um indivíduo muitas vezes não consegue se dar numa instituição do Estado, por falta de habilidade e estrutura mesmo da instituição, porque isso demanda um trabalho de aprofundamento no outro, na personalidade do outro, muito intensa. Entender a dinâmica desse imaginário é que vai nos guiar e nos dar indícios das diferenças pessoais dos casos de psicopatia como um todo e também dos níveis de psicopatia, além de escalas psicométricas específicas para essa medição. Esse caso alerta para a nossa falta de conhecimento em criminologia, para a nossa falta de sensibilidade ainda em relação à dor do outro. Somos uma sociedade evoluída, entre aspas, porque somos uma sociedade violenta, sempre fomos, somos e seremos. Mas no Brasil é necessário termos protocolos de trabalho. Então, se uma criança chega numa delegacia, um adolescente, uma jovem, homem, uma mulher, qualquer cidadão, com uma queixa, deve haver um protocolo técnico de investigação para isso. O Conselho Tutelar tem que ter profissionais e protocolos para verificar o histórico dessas crianças. O protocolo ajuda a organizar as ideias, organizar o modus operandi, organizar a dinâmica dos fatos, dos eventos. Se tivesse havido um protocolo, o protocolo teria alertado que o risco de morte era muito grande. O risco de tortura era muito grande, que as crianças não estavam mentindo. Os pais foram chamados, essa madrasta foi avaliada psicologicamente ou psiquiatricamente, o pai foi avaliado, foram chamados a depor, ficaram em observação.
sofreram alguma punição em razão dos maus tratos oferecidos às crianças, tudo isso deve ser questionado. Deve ser questionado porque nesse exato momento, em todo o país, tem crianças como eles precisando de ajuda, tem mulheres e homens precisando de ajuda. Tem muitas pessoas na nossa sociedade nesse momento precisando de ajuda e precisamos de protocolos para entender se essas queixas têm relevância ou não, ou seja, tem que se investigar com maior profundidade as questões comportamentais, seja da vítima, com a vitimologia, ou dos algozes, que é o perfil comportamental do agressor. Por parte dos conselhos tutelares, de dar mais ouvidos à queixa infantil, porque, na verdade, esses garotos, 12, 13 anos, já estão numa fase de adolescência, onde o mundo da fantasia não está tão preemente como no mundo infantil. Então, há uma verdade, há um relato verídico do que está sendo dito, da queixa, não é? Então, acho que esse caso dos meninos, João Vitor e Igor, muda um pouco a abordagem do Conselho Tutelar no que diz respeito à pertinência da fala da vítima, da criança. O Estado quer acertar. As pessoas que trabalham no Conselho Tutelar querem acertar, mas às vezes erram. Agora, um erro do Conselho Tutelar é fatal, como foi nesse caso. Então, eu acho que nós não podemos culpar o Conselho Tutelar por algo que aconteceu. Foi um erro? Foi. Pode acontecer outras vezes? É bem possível que sim. Talvez não, né, nesta gravidade na qual todos os elementos negativos confluíram para um só lado, inclusive a personalidade dos dois delinquentes. Agora, é um erro, sem dúvida nenhuma. E todo erro de um conselho tutelar que envolve menores, criação, educação, ele é sempre fatal. E foi o que aconteceu neste caso. Em 2010, Eliane Aparecida Rodrigues, de 36 anos, e João Alexandre Rodrigues, de 40 anos, foram condenados pela morte e esquartejamento dos irmãos João Vitor e Igor. Eliane foi condenada a 59 anos de prisão, enquanto Alexandre terá que cumprir 67. Eles foram julgados por homicídio qualificado, motivo torpe, meio cruel, ocultação de cadáver e por dificultar a defesa das vítimas. Em 2017, João Vitor e Igor completariam, respectivamente, 22 e 21 anos de vida.